Eu vou te ensinar agora a minha receita de pão de mel pet. E essa receita é uma receita totalmente sem glúten. Mas atenção, a gente não pode esquecer que a contaminação do glúten acontece muitas das vezes pelo ambiente, pelo ar. Então, nunca diga que um cachorro extremamente alérgico a glúten pode comer essa receita, porque pode ser que você contamine as farinhas, ou até mesmo a produção a partir do contato com outras farinhas, por exemplo, farinha de trigo integral ou até algumas farinhas que você compre a granel. Lembrando que todos os ingredientes estão descritos no material anexado a essa aula, e se você está lá no nosso grupo da Maratona de Páscoa, essa receita também foi enviada para você. A gente vai começar essa receita com a mistura das farinhas. Então vamos lá, aqui nesse mix de farinha estão misturadas a farinha de coco, a de arroz, o amido de milho, a fécula de batata, o polvilho doce e a goma xantana. Eu vou deixar aqui, vou reservar, que agora a gente vai para outra parte da receita. Agora a gente vai fazer uma água saborizada para o nosso pão de mel. Aqui eu acrescentei a água, a erva doce, o cravo e a canela. Eu vou misturar e vou levar para o fogo, só até levantar fervura. Depois eu vou deixar a água esfriar para que a gente consiga utilizar ela na receita. Você pode utilizar essa água um pouquinho morna, não tem problema nenhum. Essa água dá todo o toque especial ao nosso pão de mel, deixa com um cheirinho maravilhoso. Agora na tigela a gente vai colocar os 2 ovos. Vamos colocar a manteiga aqui ela já está derretida. Vamos colocar também a alfarroba e vamos misturar esses ingredientes. Ingredientes misturados, agora a gente vai colocar o mel. Afinal de contas, o mel é a estrela da nossa receita. Misturou, você vai acrescentar o mix de farinhas e você vai misturar e jogar a água saborizada aos poucos. Você pode utilizar essa água um pouquinho morna, ela não precisa estar 100% fria não. Eu vou misturando e vou acrescentando a água. Gente, o cheiro que fica isso aqui é maravilhoso. Então, ó, mistura bem, assim como eu tô fazendo aqui. E aí, antes de você terminar completamente de misturar, você vai colocar o fermento. Eu coloquei bem pouquinho de fermento, a pontinha da colher de chá, tá? E aí você mistura mais um pouco. Agora é só untar a assadeira. Eu tô untando com manteiga. E o tamanho dessa assadeira aqui, ela mede 20 por 30 centímetros. Você pode utilizar uma assadeira um pouquinho menor, o seu pão de mel vai ficar um pouquinho mais alto. Então, untou e agora a gente vai colocar a massa dentro da forma e vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. A validade dos nossos pães de mel é de 5 até 7 dias e precisa conservar na geladeira. Você pode congelar os pães de mel, já cortadinhos no tamanho que você preferir, por até 60 dias no freezer. Pão de mel assado, agora a gente vai cortar. Aqui eu estou utilizando um cortador no tamanho 4x4. Esse cortador aqui é um cortador de brownie. Então eu vou cortar aqui o nosso pão de mel. Você pode cortar o seu pão de mel redondo, enfim, da forma que você desejar. Com a forma que eu assei, que é de 20 por 30, renderam 24 unidades, mas essas unidades podem variar dependendo do tamanho que você cortar aí seu pão de mel. E aí, preparada para fazer receita de pão de mel? Você pode utilizar esse petisco aqui o ano inteiro. É óbvio que na Páscoa ele fica bem propício, né? Ele tem bem cara de Páscoa, mas você pode utilizar o ano inteiro. E agora a gente vai para a parte da cobertura do nosso pão de mel. Vamos lá? Para fazer a cobertura, você vai pegar o cream cheese e vai misturar com a alfarroba. Mistura bem. Se você quiser utilizar um mix aqui, você pode utilizar, porque assim a alfarroba vai aderir bastante ao cream cheese. A gente vai dissolver a gelatina. Vou colocar aqui gelatina e água e vou levar para o micro-ondas por 30 segundinhos. Agora, com a nossa gelatina já derretida, eu vou despejar aqui a alfarroba com cream cheese e vou colocar a gelatina e vou misturar. Nessa hora, você também pode utilizar um mix que fica bem mais fácil. Coberturas prontas e agora eu vou banhar os meus pães de mel aqui na cobertura. Vou colocar no pratinho e vou levar para a geladeira para poder secar a cobertura. Eu levo na geladeira por aproximadamente 3 horinhas e aí o nosso pão de mel fica super bonito.
Uma observação muito importante, a cobertura ela é uma cobertura bem delicada, então em temperaturas muito altas, você que mora aí numa região de muito calor, pode acontecer dessa cobertura derreter um pouquinho. Então utilize uma embalagem que deixe ela mais confortável, porque se você colocar dentro de um plástico, um saquinho plástico, pode ser que borre. Agora me conta aqui, o que você achou da receita? Você gostou? Vai fazer para Páscoa ou vai deixar essa receita aí para uma outra época do ano? E se for uma outra época do ano, me diz qual é a época que você acha que combina com pão de mel.